E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, nessa aula a gente vai entender um pouco sobre a informática, tá? Então, a gente vai fazer uma introdução à informática, os conceitos bem básicos da informática. Desde quando você compra um computador, tá? Você tem que entender algumas coisas. E depois que você compra esse computador, tipo, você tem que saber manuseá-lo. Então, é muito bom você ter um conhecimento básico de informática, tá? Tem alguns cursos um pouco mais dedicados a essa parte, a essa informação. Porém, nesse caso, a gente vai se focar aqui somente, tá? Na parte básica, na introdução à informática. Bom, eu quero comprar um computador. Eu quero entender um pouco de computador. Por onde eu começo, tá? Então, aqui a gente vai entender isso, beleza? Então, quando a gente vai comprar um computador, quando a gente vai ter um computador, a gente tem que saber uma coisa, que ele é dividido em duas partes muito importantes, tá bom? A parte número 1 do computador é o hardware. O que é isso, tá? São as peças do computador ou notebook. É a parte física do computador. É a parte que você consegue tocar. Então quando você vai comprar um computador, se você entender bem de hardware, as peças do computador, automaticamente você vai conseguir escolher um bom computador, um bom notebook. Hoje muitas pessoas, elas acabam comprando um computador, um notebook e não gostam deles depois de um tempo, porque lá no começo elas não conheciam muito bem essa parte de hardware, tá? Então aqui a gente vai entender um pouco isso. Porém, não tem somente essa parte no computador, tá? Tem duas partes. Tem o hardware e também tem o software. E o que é o software, tá? O software é o sistema do computador. É o que roda dentro do sistema. Quando você vê um vídeo no YouTube, lá no seu computador, lá no seu notebook, você está vendo através de um software, tá? Que nada mais é que um programa, tá bom? Então, você está lá no YouTube, que é um site, que está dentro de um navegador que você usa, que também é um software, mas esse navegador, ele está dentro de um outro software que você usa no seu computador. Digamos que é a parte inteligente, tá? Do seu notebook, do seu computador. Também existe o software lá no seu celular, certo? Então, a parte que você consegue administrar, que você consegue mover, que você consegue visualizar, é o software do seu computador, é o software do seu celular, é o software do seu notebook. Beleza? Então, a gente vai citar aqui alguns exemplos de hardware, que são as peças do computador, certo? Então, quando você vai comprar um computador, tá? Não um notebook, vamos pensar no computador de mesa, tá? Aquele grande que tem o CPU, que tem várias peças ali. Você tem que saber mais ou menos o que compõe um computador, certo? Então, ali, ó, a gente tem, deixa eu pegar aqui um laser, a gente tem um monitor, tá? Que é a parte que você vai enxergar as coisas. Então, quando você compra um monitor lá para o seu computador, é bom você escolher uma marca boa, confiável, que tenha garantia e que te atenda, tá? Não pode ser um computador, um monitor muito antigo e também não pode ser um que não te atenda, beleza? Aí tem a parte do teclado também, que vai ser a parte que você vai digitar todas as coisas, tanto seja números como textos, lá no seu computador. Então, o que você digitar no seu teclado, ele vai aparecer no seu monitor também, certo? Então, aqui, ó, eu estou movendo um cursor através de um mouse, certo? Então, uma parte muito importante do computador é o seu mouse, que você consegue mover o cursor e clicar em alguns lugares. E então você vai fazer algumas ações no seu computador. A sua webcam também, tá? Alguns computadores de mesa, eu acho que quase todos eles não vêm com webcam, tá? Você tem que comprar a parte, beleza? Então é uma parte separada de um computador. Porém, todos os notebooks, que são aqueles computadores portáteis, você vai encontrar uma webcam integrada, ou seja, já vem no seu notebook, beleza? A impressora, ela não vem junta com nenhum computador, com nenhum notebook, certo? E o que ela faz? Ela imprime documentos, textos
que você digita lá no seu computador, certo? Então você pega lá o teclado, você vai pegar um software de edição de texto e vai digitar várias palavras, vários textos. E esses textos vão aparecer lá no seu monitor, certo? Ah, eu quero mandar o que está lá no meu monitor para uma folha, para outras pessoas verem também lá na mão, sem precisar de um monitor, um computador. Então você usa a impressora. Então, esses 5 itens aqui são itens fundamentais que você consegue enxergar fora de um computador, certo? Por que fora de um computador? Então, voltando um pouco ali atrás, a gente viu que tem um computador de mesa, certo? E você vai encontrar uma caixa grande, que é chamada de CPU. E nessa caixa grande é que está a inteligência, tá? Ele é tampadinho, é vedado. Porém, você não consegue ver o que tem lá dentro. Porém, esses 5 itens aqui, ó, monitor, teclado, mouse, webcam e impressora, você consegue ver fora do CPU, tá? Eles ficam expostos, eles ficam na parte externa, tá? Então, se você chegar na casa de alguém que tem computador, você vai conseguir ver o teclado dele, vai conseguir ver o monitor, vai conseguir ver o mouse. Se ele tiver impressora, você vai conseguir ver a impressora. Se ele tiver webcam, você consegue ver a webcam, tá? Esses últimos 3 itens aqui, ó, as últimas 3 peças, eles ficam dentro do CPU, ou seja, você não consegue enxergar. Então temos a memória RAM, tá? Mas o que é a memória RAM? Memória RAM, ela é responsável pela velocidade de leitura das informações do computador, certo? Então, digamos assim, eu quero abrir uma foto no computador, certo? A, a responsável pela velocidade de abertura da foto é a memória RAM. Tem alguns outros fatores, mas digamos que a memória RAM ela é muito importante para isso, tá? Ela pega a informação e lê rapidamente a informação. O HD, o que ele faz? Ele armazena as suas informações no computador. Então, existem vários tipos de HD, mas vamos focar aqui no tamanho do HD. O que é isso? Digamos que você compre um computador para você armazenar vídeos. E uma outra pessoa, vamos usar o exemplo de Maria. Maria vai comprar um outro computador e ela só quer armazenar fotos. O que é mais pesado? O que demora mais você gravar? O que demora mais você fazer? Vídeos ou fotos? São vídeos. Vídeos são mais pesados que fotos. Então, no HD da Maria, ela talvez não precise de um tão potente como o que eu preciso, porque a Maria quer armazenar fotos e eu quero armazenar vídeos, tá? Então, quanto maior for o HD, mais coisas você consegue colocar nele, tá? Então, se você quer usar para muitas coisas, digamos que você vai trabalhar com vídeos, com músicas, com edições de vídeos e outras animações 3D, vários conteúdos, você vai usar muito o computador? Eu sugiro que na hora que você comprar um computador, você escolha um com HD com muita memória, certo? E a placa de vídeo por último, tá? A placa de vídeo ela é fundamental para rodar jogos, animações 3D e outros itens. É um pouco mais específico. Por que mais específico, tá? Hoje em dia, quando a gente vai comprar um computador, seja ele de mesa ou um notebook, grande parte não vem com a placa de vídeo, tá? Digamos que é uma placa que seria mais ou menos igual à memória RAM, porém ela é dedicada somente para vídeo. Ou seja, eu não quero que quando eu faça ações com vídeos, com animações, haja travamentos, tá bom? Então, aplica-se mais ou menos o mesmo caso da memória RAM e do HD. Quanto maior for a placa de vídeo, melhor, certo? Então, HD armazenamento, placa de vídeo para gráficos, animações e vídeos, tá? Memória RAM, velocidade de leitura. Quanto maior for,
tá? A capacidade da memória RAM do HD ou da placa de vídeo vai ser muito melhor para o seu computador, certo? Então, aqui tem alguns exemplos, tá? O monitor é a tela, é onde vai aparecer o seu conteúdo, tá? Ah, meu monitor quebrou, o que eu faço? Você pode comprar um melhor, tá? Depende muito das suas pesquisas, tem que ver o custo-benefício e substituir o seu monitor por outro, tá? Algo interessante dos monitores é o tamanho da resolução deles, tá? Quanto maior for a tela, pela lógica, mais caro vai ser, porém você vai conseguir fazer mais coisas, você vai enxergar melhor na tela do seu computador. O mouse, eu acho que todos estão familiarizados com o mouse, certo? Aqui está uma webcam e aqui está um teclado. Aqui do lado eu coloquei dois exemplos, tá? Que são bem comuns, que é a memória RAM, que é a plaquinha que vai lá dentro do computador. Então essa placa, tá? Alguns modelos são diferentes do que está aqui, porém essa placa é responsável pela velocidade de leitura dos itens do seu computador. E o HD aqui do lado, como a gente já viu, mais robusto, ele é um pouco maior. Ele é responsável por armazenar os dados, as informações lá no seu computador, certo? Esse HD aqui, no caso, por ser um pouco mais robusto, tá bom? Ele é um HD de CPU e não de notebook. E essa memória RAM também é de um CPU, tá? Não é de um notebook. Então, observações bem importantes aqui, pessoal, sobre o hardware e sobre o software, tá? Quanto melhor for o hardware, ou seja, as peças do seu computador, melhor será o desempenho do sistema. Então, um depende do outro, tá? Se eu comprar um computador que tem um desempenho melhor em relação ao hardware, eu não vou ter dificuldades em rodar softwares, programas, tá bom? Então, muita atenção na hora de comprar um notebook, na hora de comprar um computador, tá? Algumas lojas vendem notebooks com ótimos preços, porém o hardware não vai atender a pessoa em relação ao software, tá? Ele somente vai, digamos que, rodar, fazer funcionar o básico, beleza? Porém, você prefere algo a longo prazo que te faça rodar o software com mais tranquilidade, beleza? Então, agora em relação ao software. Quanto mais pesado o software, melhor deve ser o hardware. Então, daqui a pouco a gente vai entrar em relação ao software, tá? A gente vai entender um pouco melhor sobre esses programas, sobre esses sistemas. Mas algo bem importante é o seguinte: se você sabe que vai rodar vários softwares, vários programas pesados, na hora que você for escolher um computador, você tem que escolher ele com um melhor hardware, certo? Para que lá na frente você não se decepcione, para que você não se frustre e assim também não gaste mais com a estrutura do seu computador. Tá? Então vai comprar hoje um notebook, pensa a longo prazo. Bem, o que eu vou fazer com esse notebook? O que eu quero? É somente para entender um pouco do Windows, é para fazer documentos do Word, para guardar fotos, ou eu quero futuramente talvez instalar alguns programas, Photoshop, alguns programas mais pesados. Tá? Então é algo bem importante. Quando você for comprar notebook, se atente muito ao longo prazo. Longo prazo que eu falo 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que eu quero fazer depois com esse computador, tá? Porque não adianta comprar hoje um computador para daqui a 1 ano ter que trocar ele. Não tem muita lógica isso, tá? Então, pela lógica, tá? Existe uma evolução de software. Então, quando existe essa evolução de software, você também terá que ter uma evolução de hardware. O que isso quer dizer? Tá? Olha, as coisas mudam. Tá? O que antigamente era bom, hoje não é mais bom. Então, tem que ter algumas evoluções, certo? Então, quando existem essas evoluções, tanto de um lado como do outro, você tem que se adaptar. E da mesma forma, no computador, isso é necessário. Tá? Então, a plataforma antiga dos softwares evoluíram. Automaticamente, eu tenho que evoluir
meu hardware. Se você comprar hoje um notebook, por exemplo, você pensa que em 2050 você terá que usar o mesmo notebook, ele vai aguentar as mesmas coisas que o ano 2050 vai ter para oferecer, tá? Se o Windows XP, que é um Windows antigo, por exemplo, ele evoluiu e hoje estamos no Windows 10, automaticamente os computadores tiveram que se adaptar, certo? Tudo precisa de uma adaptação. Então, se o software ele evolui, você também tem que evoluir o seu hardware. O que era rápido antigamente, hoje em dia talvez não é tão rápido. Tá? Então, na hora de comprar um computador, você tem que prestar atenção no hardware que ele possui para não ter travamentos no software. Isso é muito importante, pessoal. Então, vamos falar um pouco agora de software, pessoal. Software. Eu coloquei aqui 3 plataformas de software, tá? Porém, a mais conhecida é a Windows, porque todo mundo usa. Outras 2 é a Linux, tá? Que muitos programadores usam. É uma plataforma mais limpa, porém de menos uso. E o Mac OS, tá? Que é a famosa Apple, aquela mesma que faz o iPhone, tá? Ela também tem uma plataforma de software para computador, tá? Dentre esses 3, o mais conhecido é o Windows e por isso a gente vai falar sobre ele nesse curso aqui, tá bom? Então, vamos atentar à evolução do Windows, tá? Existem algumas versões anteriores, mas eu não citei aqui porque elas são bem antigas, tá? Então, algumas pessoas talvez nem conheçam elas, então eu pulei diretamente para as mais conhecidas, tá bom? Então a gente viu o Windows XP, bem antigo mesmo, depois o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 8.1 e o Windows 10. Tá? Algo interessante que o pessoal falou, começou com XP, com Vista, legal, foi trocando de nome. Aí depois o Windows 7, o Windows 8, o Windows 8.1, não era para ser o Windows 9 aqui. Alguns falam que pegaram a abreviação do 8.1 e fizeram como o 9. 8 mais 1, 9. E depois o Windows 10. Então, voltando um pouco ao assunto que a gente viu sobre a evolução, tá, do software, repare que conforme foi aumentando aqui as versões do Windows, automaticamente quem tem um computador e um notebook, ele teve que se adaptar a também essa realidade. Então, o que era bom antigamente, um notebook que era bom no Windows XP, talvez não ficou tão bom para o Windows 10. Então a pessoa teve que fazer algumas mudanças no hardware para se adaptar em relação aos softwares, certo? Então, atenção nisso. Eu vou comprar hoje um notebook, beleza, vai vir com o Windows 10 ou Windows 8.1, tá? Porém, quando lançarem outras versões, talvez você tenha que se adaptar. Então, é melhor você garantir e comprar um notebook hoje que atenda essa necessidade do Windows 10, porém que também consiga atender outras necessidades, tá? Porque você não terá mais gastos a longo prazo. Pense sempre a longo prazo, tá bom? Então aqui vamos dar uma relembrada nos Windows, nas versões anteriores, e a gente vai ver o que mudou, beleza? Aqui é o Windows XP, certo? O que nós temos aqui embaixo, ó, é o botãozinho verde, o botão de Start, porém, hoje, em português, é o botão Iniciar, certo? Essa barra aqui embaixo é a barra de tarefas. Por que tarefas? É a parte onde fica todas as suas tarefas, tá? A gente vai fazer isso na prática, a gente vai conseguir entender melhor. E esse campo todo aqui, esse quadrado, é a área de trabalho. Ou seja, quando eu estou trabalhando em um computador, tudo que eu estou fazendo vai aparecer nessa minha área aqui. Por isso que chama a área de trabalho. Tá? Então, depois do Windows XP, lançaram o Windows Vista. Então, basicamente, o conteúdo ficou a mesma coisa. Ó. A área de trabalho, aonde eu trabalho. Minha barra de tarefas aqui embaixo, ó, cinza.
E o meu botão iniciar, ele mudou, ficou mais enxuto, redondo aqui no canto, tá? E aqui, ó, se a gente perceber, tem uma tarefa acontecendo aqui, ó, tá? Então tá minimizado, porém na minha barra de tarefas tem uma tarefa acontecendo. Esse agora é o Windows 7, tá? Então o que aconteceu, pessoal? Tipo, para que algo evolua, é necessário mudanças, tá bom? Então, no Windows XP, ele tinha uma história, tipo, ninguém queria trocar o Windows XP por um outro software. Por quê? Porque ele atendia muito bem. Ele era rápido e básico. E as pessoas gostam disso, coisas rápidas e básicas, tá? Então, ele atendia muito bem a todos. Porém, o Windows, querendo renovar, né? Imagina que é uma empresa, quer renovar os seus recursos, os seus programas, seus produtos. Ela quis trocar essa plataforma por uma melhor. Então lançaram o Windows Vista, certo? Porém, nesse Windows Vista teve vários problemas, várias coisas, vários bugs. São situações que não deram certo. Digamos que você quer fazer com que algo funcione aqui e em vez de funcionar, dava mais dor de cabeça do que funcionava. Então o Windows, tá? A Microsoft, que é dona da Windows, ela tentou consertar tudo isso fazendo o quê? Atualizações. Atualiza o sistema, atualiza, atualiza e atualiza. Porém, muitas pessoas elas não migraram para o Windows Vista porque elas sabiam desses vários problemas. Então o que elas fizeram? Se mantiveram no Windows XP, porque ele era estável, básico e rápido. Então a Microsoft, ao invés de querer achar todos os BOs e melhorar, ela quis deixar de lado o Windows Vista e ela lançou o Windows 7. Tá? Se a gente perceber, o botão menu iniciar é basicamente igual ao do Windows Vista, certo? A área de trabalho continua aqui e a barra tarefas continua aqui também. Tá? A grande diferença é que eles corrigiram todos os bugs do Windows Vista nesse Windows 7. Então as pessoas que estavam com receio de sair do XP, elas começaram a vir para o Windows 7, certo? Então eles conseguiram um equilíbrio aqui. Então depois do Windows 7, a Microsoft ainda querendo evoluir mais e mais, ela partiu para o Windows 8, tá? Porém elas cometeram um grande erro que ninguém gostou. E qual é esse grande erro? Vamos reparar. Aqui está a minha área de trabalho, aqui minha barra de tarefas e o botão menu iniciar a Microsoft tirou. Ninguém gostou dessa ideia. Então, quando o pessoal migrou para o Windows 8 para ser testado, elas começaram a perceber que não era legal, que não funcionava. E mais uma vez, mais reclamações apareceram. Tá? Para o menu iniciar aparecer, para vocês terem uma ideia, a pessoa tinha que colocar o mouse aqui em cima e o menu ia aparecer. Porém, isso não ficou legal. Tipo, não ficou atraente, ficou difícil de mexer. Tá? Quando a pessoa compra um computador, eles têm que entender que é uma pessoa que tem que aprender sozinha com a plataforma, tem que ser intuitivo. Tá? Ah, eu vou clicar aqui, vai aparecer isso, vou clicar ali, vai aparecer aquilo. E no Windows 8 não ficou tão fácil fazer isso. Tá? Então, mais uma vez, lá foi a Microsoft corrigir esse bug. Porém, em vez de ela lançar o Windows 9, ela lançou o Windows 8.1, que ficou exatamente dessa forma. Tá? Barra de tarefas continua aqui embaixo, a área de trabalho continua aqui e o botão apareceu. Basicamente, ela só fez essa mudança do Windows 8 para o Windows 8.1. Se vocês perceberem a evolução, vamos voltar lá para o Windows XP. Olha para os gráficos, para a qualidade dos gráficos, tá? Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1. Se a gente for fazer um julgamento, ele foi ficando mais bonito, mais atraente. E tudo isso que foi acontecendo também foi pedindo mais do hardware lá do computador, das peças lá do computador.
Então fui evoluindo o computador, fui evoluindo o Windows, tive que me adaptar a essa evolução. Como? Ou melhorando o meu computador, meu notebook, ou comprando um outro computador, um outro notebook. Então hoje em dia, um computador que rodava o Windows XP antigamente, talvez não rode o Windows 8.1, por causa dessa evolução. Tá? Então, Windows 8.1, beleza, ficou bom, sem travamentos. Então a Microsoft ela foi inovando, inovando, inovando e lançou o Windows 10. Bem mais atraente, bem mais bonito, porém mais pesado, tá? Hoje quando você compra um notebook, ele vem com várias configurações, com antivírus de fábrica e tudo mais, e isso acarreta muitas coisas, deixa muito pesado o computador. Algo excepcional do Windows 10, eles colocaram aqui embaixo um microfone, onde você pode pesquisar por voz alguma coisa no Windows 10 ou na internet. Tá? Automaticamente, quanto mais recursos eles colocaram aqui, como mapas, como uma loja de aplicativos, você consegue ter vários aplicativos em um computador só e acessar uma infinidade de oportunidades, automaticamente ele foi ficando mais pesado, certo? Eles tentam manter a proporção igual do Windows 8.1. Ou seja, não tem que fazer upgrade de hardware do Windows 8.1 para o Windows 10, certo? Então esses foram os Windows já lançados. Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e o Windows 10. Tá? Então agora a gente vai um pouco na prática conhecer esse Windows. Beleza? Eu vou sair daqui desses slides e a gente vai entender um pouco mais sobre a área de trabalho, o menu iniciar e o barra de tarefas, certo? Eu vou vir exatamente no Windows 10. Então vou minimizar aqui e aqui está o meu Windows 10, certo? Então a gente já viu que aqui tem a minha área de trabalho, que é todo esse campo azul aqui. Tem o meu botão menu iniciar e a minha barra de tarefa, tá? Então vamos começar pelo botão menu iniciar, que fica bem aqui embaixo. Coloco o mouse em cima dele e clico no botão. O que acontece quando eu clico no botão menu iniciar? Me aparecem várias opções, tá? Então vamos analisar primeiramente todos esses conteúdos aqui, ó, todos esses textos aqui, ó. Esses textos, o que são? São os programas e são as pastas que tem no meu computador. Então eu instalei no meu computador vários programas, porque eu utilizo vários, certo? E para eu encontrar eles facilmente, eu tenho que vir aonde? No menu iniciar, certo? Mas imagina que eu tenho vários programas, eu tenho várias pastas. Eu vou ter que procurar no olho? Não, não precisa. Se a gente reparar bem, bem aqui embaixo tem uma barrinha de busca. Ó. Digite aqui para pesquisar. Então digamos que eu quero abrir o Word. O Word é um editor de texto. Então eu escrevo Word. E o Windows 10, ele procura para mim e me dá sugestões possíveis do que eu quero. É bem interessante. Então, ainda aqui no menu iniciar, a gente tem algumas opções aqui, certo? Ó, colocando o mouse em cima das opções, ele me abre o nome das opções. Então, eu posso abrir meus documentos, as minhas imagens, as configurações do computador e eu posso desligar o computador aqui também, certo? Então, vou vir aqui em documentos. O que é isso? Vai me mostrar quais documentos eu estou guardando no computador em uma pasta chamada documentos. Então, quando eu cliquei lá, me abriu uma pasta. Essa pasta aqui em cima, com o nome documentos. E dentro dessa pasta, vários documentos que eu fiz anteriormente. Tá? Essa pasta que eu abri, ela ficou aonde? Ó? Ela ficou na minha área de trabalho. Então, eu estou trabalhando nesse momento na minha pasta documentos, certo? E repare que aqui embaixo, ó, me abriu na barra de tarefas
o documentos. Então, nesse momento, eu estou com uma tarefa chamada documentos. E essa tarefa está aberta na minha área de trabalho, certo? Beleza, nessa minha área de trabalho, eu tenho que entender que tem vários botões aqui dentro. Fora os documentos que eu tenho aqui dentro, eu tenho várias opções por aqui, tá? Dessas opções, nesse momento, a gente vai ver qual. Essa que é a minimizar, ou seja, quando eu clico nela, minimiza a janela que eu estou. Para voltar lá, eu vou clicar aqui e documentos, que eu sei que eu estou lá. A outra é maximizar, que é esse quadradinho aqui. Quando eu clico, eu maximizo a tela. Deixo na tela toda. E o último botão é o X, que é o fechar. Eu vou fechar a minha tarefa e a minha área de trabalho do documentos, certo? Então, para recordar, eu posso vir aqui, eu cliquei em documentos, certo? Se eu clicar em imagens, automaticamente vai para uma pasta chamada imagens, que você vai poder ver as imagens que tem em seu computador. Em configurações, é tudo que o seu computador faz. Você consegue mudar as configurações. É uma parte um pouco mais específica, porém bem útil para você customizar, para você mudar o jeito do seu computador. E ligar e desligar. Então, digamos que você entrou no seu computador, você entendeu como é que ele funciona, tal, abriu algumas tarefas aqui, não quero mais usar o computador. Então você vem aqui no botão, clica em ligar e desligar e tem a opção desligar, certo? Então você desliga o seu computador. Então, perfeito. A gente viu um pouco então do menu iniciar. Aqui tem vários arquivos e programas que eu posso pesquisar por aqui, colocando o nome. Aqui algumas opções para explorar mais o computador. E aqui tem os blocos interativos do Windows 10. Tá? Esses blocos apareceram no Windows 8 em diante, certo? Não tinha no Windows XP, no Windows 7. Tá? O que acontece aqui são alguns atalhos para você acessar alguns programas, certo? Como o e-mail, como o clima, como a internet, suas fotos, notícias e algumas coisas a mais. Você consegue mudar tudo isso manualmente depois e deixar do seu gosto, certo? A gente vai fazer isso em uma próxima aula. Então esse foi o botão iniciar. Nessa parte de baixo aqui a gente está vendo uma barra de tarefas, certo? Tem várias tarefas que estão abertas aqui, ó. Tem o Skype, por exemplo, que a gente consegue fazer videochamadas. Tem a minha apresentação, que a gente acabou de ver todo o conteúdo lá dentro, certo? E aqui tem mais um outro aplicativo que eu estou usando agora. Então perceba que tudo que eu estou fazendo no momento está aqui embaixo, ó, minimizado, porque a gente viu que tem a opção minimizar. Estou com 1, com 2, com 3, com 4 aplicativos, tarefas em aberto. Tá? Então a barra de tarefas praticamente ela faz isso, ela guarda as suas tarefas. Tá? Deixa aqui embaixo enquanto você não fecha ela. Aqui no meu canto direito tem algumas notificações, o que está acontecendo no momento no meu computador. Por exemplo, ó, me mostra a hora e a data. Aqui tem uma mensagem, tá? São notificações do Windows. Alto-falante é o volume do seu computador. Aqui está meu Wi-Fi, tá? A minha internet que eu conectei. E aqui o nível da minha bateria, certo? Nessa setinha aqui, ó, ele mostra ícones ocultos, ou seja, são notificações que não ficam mostrando aqui, mas que eu também posso acessar. Tá? Então tem várias opções de aplicativos que estão aqui no meu computador instalados que estão ocultos no momento. Então essa é a minha barra de tarefas. O que eu não estiver usando, eu posso fechar. Eu posso clicar com o botão direito e escolher a opção fechar janela. Ou você clica em cima, vê o que está acontecendo e clica no X, que é o fechar, que a gente já viu.
certo? Então vou no PowerPoint e vou clicar também aqui em cima no fechar, certo? Então a gente já viu o menu iniciar, com várias opções, a barra de tarefas, onde ficam minhas tarefas, e agora falta a minha área de trabalho, certo? Minha área de trabalho, quando eu não tenho nada exibindo aqui, ela fica somente me mostrando alguns atalhos, pastas ou arquivos que eu coloquei aqui, certo? Então, eu posso organizar esses arquivos e eu posso criar novos arquivos aqui. Porque pensa bem, quando você liga o computador, a primeira coisa que você vai ver é a sua área de trabalho. Então, em vez de você ter que procurar aqui embaixo o seu arquivo, o seu documento, se você já vê ele aqui na sua área de trabalho, fica mais fácil você acessar o que você quer. Então, esses são os seus atalhos. São as pastas que você realmente tem mais interesse em acessar. Porém, algo muito importante do computador é o seguinte: você tem que organizar suas informações. Por quê? Imagine que você comprou um notebook para você fazer textos, para você fazer vídeos, para você ter imagens armazenadas. E você pensa, nossa, eu vou usar isso todo dia. Eu quero ver isso todo dia. Beleza, tudo bem. Mas você vai colocar todos os arquivos aqui na área de trabalho? Talvez não tenha tanta lógica assim. Então, é preferível que você deixe organizado as suas informações, os seus arquivos, certo? Por exemplo, quando você for fazer alguma aula ao vivo, como eu estou fazendo, você pode criar uma pasta, aulas ao vivo, e dentro dessas aulas ao vivo, você coloca as informações que você precisa para usar, certo? Então, como que funciona? Eu quero criar uma pasta, pode ser aqui na área de trabalho, ou pode ser em outro lugar. Quando eu clico com o botão esquerdo em cima da minha área de trabalho, não acontece nada. Ó, veja que eu também posso clicar e arrastar, porém não acontece nada. Com o botão direito, me aparece algumas opções, tá? Então, das diversas opções que estão aqui, a gente pode vir na opção Novo e escolher a opção Pasta. Então, eu vou criar uma nova pasta. E já me abriu aqui uma caixinha para que eu troque o nome da pasta para o nome que eu quero. Então, vou colocar aqui aula 01, certo? Apertando o Enter, eu consigo confirmar esse nome e então criar uma pasta. Eu acabei de criar uma pasta vazia na minha área de trabalho, certo? Então, vou clicar aqui 2 vezes, eu abri a minha aula 1. Então, para você abrir uma pasta, é bem simples. Apenas 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. Tem uma outra possibilidade que você pode ir com o botão direito e clicar em abrir. Ou você pode também clicar uma vez e apertar o Enter no teclado. Então eu criei uma pasta, aula 01, na minha área de trabalho, certo? Então eu posso pegar essa minha pasta e excluir ela, certo? Então no meu computador eu faço várias coisas, porém quando tem alguma coisa que eu fiz e que eu não quero mais, eu posso excluir. Então repare que na sua área de trabalho, alguns ícones fui eu quem coloquei. Porém, em todo o computador vai ter um ícone chamado lixeira, que vai ser o ícone onde você vai poder jogar fora as informações, os arquivos, os dados que você não quer mais. Como que eu faço isso então? Então, eu fiz aqui a aula 01 e eu não quero ela mais. Tenho várias opções. Eu vou mostrar 3 opções. Tá? A primeira é clicar em cima e apertar o Delete. Delete no teclado, ele deleta, ele joga fora esse arquivo. Tá? E algo interessante, eu vou checar esse arquivo na lixeira. Então vou dar 2 cliques na minha lixeira. E eu tenho aqui, ó, aula 1. Eu acabei de apagar ela. 11h40, dia 23/4. Dia 23/4,
11h40. Repare a data de hoje com a data da minha exclusão, tá? Então, eu não quero... poxa, eu apaguei sem querer. Então, você pode restaurar esse arquivo, essa pasta. Então, botão direito em cima, restaurar. E ali voltou para a minha área de trabalho, aula 1. Então, opção número 1, eu cliquei em cima, delete. Tá? Uma outra opção que é bem interessante você treinar bastante é você clicar em cima, segurar o ponteiro do mouse, ou seja, eu cliquei com o botão esquerdo e estou segurando o botão esquerdo do mouse. E eu vou arrastar até em cima da lixeira. Também apagou a minha pasta. Então, eu vou voltar de novo esse arquivo, vou lá na minha lixeira, 2 cliques. Lá está, em aula 1, mais uma vez. Com o botão direito, vou clicar em restaurar e voltou para a minha área de trabalho, certo? Então, vou lá em fechar minha lixeira, no xizinho. E minha última opção, que eu vou mostrar para vocês, botão direito, excluir. A gente já viu que tem a opção abrir, tem a opção excluir também. Excluir, certo? Então, interessante. Vou ir na minha lixeira mais uma vez. Lá está a minha aula 1. Vou, botão direito, restaurar. Ah, legal. Eu fiz aqui meu arquivo, mas eu errei o nome desse arquivo. Como é que eu faço para alterar o nome desse arquivo? Simples, botão direito. A gente já viu que tem a opção abrir. Também tem a opção excluir. E também tem a opção renomear. Eu clico em renomear e troco aula 02. Enter. Prontinho. Corrigi o nome do meu arquivo. Então é bem simples. Então, pessoal, vamos dar uma enxugada do que a gente já viu. Tem o botão menu iniciar, que tem vários programas e pastas e algumas opções para que eu acesse tanto configurações de documentos, imagens e também desligue o computador. Aqui tem vários blocos de atalhos e aplicativos que eu posso configurar do jeito que eu quero. Tem minha barra de tarefas, onde eu coloco tudo o que eu estou fazendo, certo? Aqui tem minha hora, a minha data. Eu consigo acessar meu Wi-Fi aqui, aumentar o volume do meu microfone ou do meu alto-falante. E minha área de trabalho é onde eu estou trabalhando de fato, certo? Então aqui eu consigo colocar os atalhos e pastas que eu mais vou acessar. Porém, sempre tente fazer de forma organizada, pessoal. Isso é muito importante, certo? Então, pessoal, essa aqui foi a aula de introdução à informática. Foi um apanhado bem rápido das informações, certo? A gente vai tentar continuar essas aulas e pouco a pouco entender melhor o Windows, tá? Nesse caso, eu estou usando o Windows 10, que é a versão mais atual da Microsoft. Então tem muita coisinha que a gente consegue entender passo a passo, tá? Então tenta pegar essas informações, pratique bastante, porque depois vai ter mais atualizações sobre essa aula, pessoal. Então é isso e até mais.